Sétimo ano, boa tarde. Nós vamos à nossa atividade da página 108, concordância verbal, né? Nós fizemos ontem, o assunto. Fizemos não, eu enviei o vídeo do assunto, né? E hoje nós vamos fazer a atividade de concordância verbal. Então, a primeira questão. Leia a anedota abaixo e responda às questões a seguir. Lá vinham o Bocão e o Junim discutindo. O Maluquinho esperou por eles e perguntou: que é que vocês estão discutindo? E o Bocão disse: olha, resolve isso aqui para nós. O que é preciso para que um soldado seja enterrado com honras militares? E o Maluquinho explicou que eles tenham feito algum ato de bravura. O Junim começou a pular de alegria e o Bocão ficou triste e disse: perdi a aposta. Eu achava que só precisava estar morto. Letra A. Explique como é produzido o efeito de humor na anedota. Deixem 4 linhas. B. Qual é o sujeito da forma verbal vinham na primeira oração da anedota? Lá vinha o Bocão e o Juninho discutindo. Até aí, tá? Então, qual é o sujeito da forma verbal vinham na primeira oração da anedota? Como ele é classificado? Se é sujeito simples, composto, né? Então, deixem 4 linhas, 3 linhas, somente 3. Letra C. Em que pessoa e número está flexionada a forma verbal vir no início da anedota? Em que pessoa e número, quer dizer primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou plural, está flexionada a forma verbal vir no início da anedota? Segunda, responda 2 linhas. Responda as questões a seguir, considerando esta oração. E o Maluquinho explicou. Letra A. Qual é o sujeito dela? Classifique-o. E o Maluquinho explicou. Quem é o sujeito? Classifique-o como simples ou composto. B. Em que pessoa e número está flexionado o verbo explicar? A mesma coisa. Primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. 2 linhas. Terceira, de acordo com as atividades anteriores, o que é possível concluir com base na relação entre os sujeitos e as formas verbais correspondentes a eles, de acordo com as atividades anteriores, acho que você já respondeu, o que é possível concluir com base na relação entre os sujeitos e as formas verbais correspondentes a eles. Deixem 2 linhas. Na página 109 não tem atividade.
Vamos para a página 110. A primeira questão, que vai ficar como segunda. Reescreva o texto abaixo, completando-o com a forma verbal destacada que estiver de acordo com o sujeito da oração. Reescreva o texto, você vai reescrever o texto todinho. Completando com a forma verbal destacada que estiver de acordo com o sujeito da oração. SOS voador. Animal, pombo. Função, comunicação. Quando? Desde os conflitos do Egito Antigo. Os pombos serviu ou serviram como mensageiros em várias batalhas. Consta que na Primeira Guerra Mundial, um batalhão do Exército dos Estados Unidos, cercado por tropas alemãs, foi ou foram salvo graças à ave que cruzou ou cruzaram as linhas inimigas, levando um pedido de ajuda. Na mesma época, os americanos tentaram colocar em prática o projeto Pombo, que consistiam em ensinar o animal a guiar ou guiarem mísseis. Mas a ideia do cientista Frederico Skinner foi ou foram abandonada pelos militares, descrente de sua chance de sucesso. Então, você vai reescrever esse texto, completando com a forma verbal adequada. Tem duas formas verbais. Você vai escolher a forma verbal adequada. Isto é, a que concorda, né? Que faz a concordância correta, tá bom? Então, o número de linhas que tem no texto é o número de linhas que você vai deixar lá no seu caderno, tá bom? A letra A. Desde quando os pombos são utilizados com a função de comunicação? Está no texto. 2 linhas. B. De que forma essa ave contribuiu para que um batalhão do Exército dos Estados Unidos fosse salvo? Desde 2 linhas. C. Agora releia o texto e responda. Qual é a importância de se realizar concordância verbal? Qual é a importância, gente? Será se a concordância torna um texto mais claro, mais objetivo, mais legível, mais coerente? Será? Ou não? A concordância verbal, ela não faz, assim, tanto faz eu usar a concordância verbal como não, o meu texto estará maravilhoso. O leitor vai entender do mesmo jeito. Será? Não, né? Então, nós sabemos que a concordância verbal, ela traz um texto mais claro, né? Mais coesivo, não é isso? Mais legível, tá? Para o leitor. Então, a concordância verbal, ela é importantíssima em um texto, tá?
E como eu falei na aula anterior, que você tem a concordância verbal, ela tem regras. E tudo aquilo que tem regras, para nós aprendermos, nós temos que saber as regras. E para nós sabermos as regras, nós temos que nos dedicarmos a estudar, tá? Nós temos que nos dedicarmos a estudar as regras para aprender. Eu vou colocar qualquer coisa aqui. Não, não é assim, tá? Serve naquela hora, porque você não está nem aí, mas um dia você vai sentir falta, né? Porque numa produção de texto, você está progredindo, né? Você está progredindo, então você vai precisar. Então aprenda algumas regras que foram dadas, porque de acordo com a série, vai aumentando também as regras de concordância verbal. Tem também a concordância nominal, mas parece que no 7º ano, ainda não cheguei até o final do livro, vendo lá até o final do livro, não vi. E mesmo que tenha, não é para o 7º ano, né? A concordância verbal já se vê lá no 8º e 9º ano, tá? Então, 8º e 9º ano já vem concordância verbal, concordância nominal. Quando eu falo de concordância verbal, eu vou concordar com o verbo. Quando eu falo de concordância nominal, eu vou concordar com o nome, né? A mesma coisa do complemento, né? Complemento verbal complementa o verbo, né? O verbo transitivo, né? O verbo transitivo direto e indireto. E o bitransitivo, que é direto e indireto, né? E o complemento nominal, ele complementa quem? O substantivo, o artigo ou o advérbio. O substantivo, o adjetivo e o advérbio, né? Tá, gente? Então, aí está a atividade, tá? Deixa eu ver quando é que nós vamos ter outra aula. Só na próxima segunda-feira, nós temos uma aula para nós fazermos a correção, tá? Outra coisa, aos sábados vai haver aula online pelo Zoom, tá? Então, você fica lá na sua casa, eu aqui na minha, né? Eu vejo o que eu vou... Se eu vou só tirar dúvidas, tá? A gente vai ver tudo aquilo que nós já vimos. Professora, essa parte aqui eu não aprendi, tá? Dá para a senhora repetir de novo, tá bom? Então, aos sábados não são assim, um sábado alternado, porque um sábado eu fico com 6º e 7º ano, outro sábado eu ficarei com o 8º e o 9º. Então, esse próximo sábado agora é 8º e 9º. Desse sábado a 8 dias, 6º e 7º, tá? São as aulas pelo Zoom, tá? Para nós nos reunirmos, tipo uma reunião, né? Não é bem aula, mas é uma reunião pelo Zoom, para nós tirarmos as nossas dúvidas, né, gente? Então, um bom final de semana a todos. Respondo a atividade somente segunda-feira, né? Segunda de manhã você responde, o sábado amanhã, o domingo você tem o seu lazer. E segunda-feira nós responderemos, tá bom? Eu vou respondendo e você vai confirmando, tá? Boa tarde a todos e um ótimo final de semana. Fiquem com Deus.